Aula 3 de Filosofia, Ensino Médio, primeiro bimestre do segundo semestre de 2020. Eu sou o professor Leonei Ramos de Souza, vou estar acompanhando vocês nessas aulas de Filosofia do Ensino Médio. Vamos dar continuidade à mitologia, que é uma explicação sobrenatural criada pelos gregos a partir do século VIII antes de Cristo, na Grécia Antiga. Vamos continuar com estas explicações. Acompanhemos aqui a nossa aula online. Nós já tivemos nossa primeira aula sobre os mitos gregos. Agora vamos continuar. Nós temos aqui a coruja de Minerva como símbolo da filosofia, simbolizando a admiração e a reflexão, porque a coruja ela caça de tardezinha após já termos refletido e feito a nossa reflexão do dia. Os mitos são narrativas transmitidas oralmente ao longo dos séculos e foram registrados na forma escrita. É narrativa fictícia e imaginária, cujo objetivo é explicar alguma coisa ou acontecimento. A mitologia está ligada à religião na medida em que também narra as ações dos deuses cultuados pelos gregos antigos. E essas narrativas eram usadas para as crianças na educação ateniense para ensinar moralidade, a imitar a astúcia de Ulisses, mas também evitar a fúria de Aquiles, que acaba morto com uma flecha no calcanhar. Então esta era a função dos mitos na Grécia Antiga. Nós também temos o teatro grego e a filosofia. As principais crenças surgem da convivência e observação dos ciclos da natureza. Pintar bisões nas cavernas facilitava a lida com eles na caça. Vestir suas peles e carcaças e dançar permitia a absorção de sua força. Então, por isso que os gregos, nas suas festas, nas suas danças dionisíacas, pintavam nas cavernas os bisões, os animais que eles queriam caçar. Então o homem começou a dançar, entoar loas, cânticos, depois passou a louvar. Nomear os mentores das forças extraordinárias. O teatro nasceu de rituais e louvores à primavera. Cânticos em louvor ao deus Dionísio, que para os romanos é Baco, deus do teatro, por ser duplo, Deus e homem, masculino e feminino, bom e mal, alegre e triste. No século V a.C. haviam grandes concursos de tragédia e comédias promovidas na cidade de Atenas. Para Nietzsche, o teatro denunciava nossas raízes e nos faz refletir. Nietzsche foi um filósofo, crítico cultural, poeta e compositor alemão do século XIX, 1844 a 1900. A catarse, remédio da alma. O filósofo grego Aristóteles fez uma interpretação diferente deste efeito que a tragédia provoca no indivíduo. Para Aristóteles, a arte era mimesis, imitação. A função do artista seria imitar outros seres por meio de sons, ritmos, emoções, cores e formas. E o resultado do seu trabalho dependia de sua habilidade na obtenção deste efeito imitativo. Para ele, a função da tragédia era produzir o que ele denomina catarse, definida como purgação dos sentimentos de terror e compaixão, ou seja, das emoções dos espectadores diante das paixões humanas representadas no palco. A catarse é uma forma de identificação, se identificar com o sofrimento dos personagens, que seriam os mesmos sofrimentos da nossa vida cotidiana. Por isso que as novelas, apesar de ser uma mentira, elas chamam tanta atenção porque elas fazem catarse. Os gregos cultuavam uma série de deuses: Zeus, Hera, Ares, Atenas, Afrodite. Eu gostaria de estar ratificando ali uma errata que fiz. Acabei dizendo que quem foi castrado foi Cronos, mas não, é o contrário. Cronos é que castrou seu pai, Urano, a pedido de Gaia. Porque, claro, Gaia era com
estava com Urano, o céu, e ali é que começa o reino dos titãs, Cronos com Reia, que gera vários filhos, depois Zeus é que toma o poder de Cronos, só para ratificar esta ideia. Os heróis e semideuses, Teseu, Hércules ou Heracles para os gregos, Hércules para os romanos, Perseu, Jasão, lendas e crenças que de modo simbólico fornecem explicações para a realidade universal que inspiram artistas ocidentais. Com o surgimento da polis, os cidadãos passam a dirigir seus destinos na cidade com as próprias leis, a escrita, o calendário, a moeda, são abstrações que favoreceram a filosofia, a razão, a abstração e não mais as historietas da mitologia grega. Os mitos são crenças coletivas acumuladas pelas culturas e transmitidos pela oralidade e confere identidade. Tradição dos povos são arquivos históricos que ensinam como foi a primeira compreensão do mundo para estes povos, e esta compreensão é passada então para as crianças através da paideia, que é a educação. Mitologia grega. O mito possui uma infinidade de significados ocultos que nos estimulam na compreensão do que somos, construindo na nossa mente uma diversidade de interpretações de nossas ações. É nisso que reside a sua força e o seu poder. Ele é uma espécie de memória da humanidade. Seus significados oferecem diferentes respostas às necessidades de todos os homens, conferindo-lhes um caráter de universalidade. Por volta do século VIII a.C., Homero, Ilíada e Odisseia. A Ilíada vem da cidade de Ilion, Troia, onde os gregos, para entrar lá, presenteiam os troianos com um cavalo de madeira e saem à noite de dentro do cavalo e abrem os portões, conquistando Troia. A Odisseia narra a volta de Ulisses, ou Odisseu, por isso Odisseia, à sua terra natal Ítaca. Era uma pequena ilha e ele demora 10 anos para retornar, porque acaba matando um filho de Poseidon, um ciclope, e daí Poseidon sopra os ventos contra. Ali há uma grande aventura de Odisseu, a sua volta a Ítaca, onde a sua esposa o aguarda com o seu filho. Há um belo filme sobre isso. E Exíodo, o Trabalho dos Dias. Arquivaram por escrito boa parte da mitologia grega, depois em seguida desses rapsodos, esses grandes poetas. O poder do mito ele é uma espécie de memória da humanidade, conferindo-nos um caráter de universalização. Temos os mitos aí gregos, mas também temos dos celtas, os árabes, da Babilônia, e também tem a mitologia brasileira, que se mistura um pouquinho com o folclore, onde tem a mula sem cabeça aí no Brasil. Nós temos aqui esse Rapsodo, Homero, que conta então essa história de Ilion, Troia, onde os gregos demoraram 10 anos para a conquista desta cidade. Esse poeta cego Homero, chamado Rapsodo, que narrou. Então já falei um pouquinho sobre isso, da Guerra de Troia, ocorrida no século 13 a.C., e as aventuras entre os guerreiros gregos e troianos. A Odisseia descreve a aventura do herói Ulisses, Odisseu, em sua volta para a ilha de Ítaca após a Guerra de Troia. Aqui está Ulisses, Odisseu, amarrado no mastro do seu navio para não ser encantado pelas sereias, porque o encantamento delas fazia com que os homens se atirassem no mar em busca das sereias e acabavam se afogando. E aí o cavalo de Troia. São as grandes epopeias para ensinar moralidade às crianças atenienses, as inspirações e também evitar aquilo que é negativo. Bom, Hesíodo narrou então essa história dos deuses. Primeiro nasceu Caos, a existência indistinta, depois nasceram a Terra, Gaia e Eros. Caos gerou a noite, que gerou o dia. A Terra gerou o céu, Urano, as montanhas e o mar. Uniu-se o céu e gerou os titãs, Reia, Temis, Memória, os ciclopes, fabricantes do raio, os gigantes de 50 cabeças, 100 braços, e Cronos, que é o tempo.
Então esse Cronos reinou quando ele castrou seu pai Urano, que é o céu, né? A pedido de Gaia, ele aceitou esta missão e depois reinou o Cronos, que significa o tempo, reinou como o patrono aí de todos os deuses. Esta é a visão grega de mundo. Urano e o céu, Gaia, a terra, pontos, os oceanos. Claro que tem a lua e também tem as estrelas e o sol puxado por uma carruagem. Segundo Hesíodo, esses eram os deuses do Olimpo, os deuses gregos. Os romanos cultuavam os mesmos deuses com nomes diferentes. Aí nós temos Zeus, controlador dos raios, Hera, a deusa das poções, esposa de Zeus, traída esposa de Zeus, né? Ares, deus da guerra, Poseidon dos mares, Ártemis da caça, Apolo da música e do sol, Atena da sabedoria e da estratégia, Afrodite do amor, Hefesto, deus ferreiro, Heracles ou Hércules, o deus forte, semideus forte, Hermes, o deus correios, e Hestia, a deusa do fogo. Aqui nós temos Hades, deus do submundo, Atena, filha de Zeus e Metis, e Afrodite, deusa do amor, a linda Afrodite da mitologia grega. Eros, filho de Afrodite, deusa do amor, para os romanos é o Cupido. Então, para os apaixonados aí, esse aqui é o que flecha, com a flecha irresistível do amor, aí que você se apaixona. Prometeu criou a humanidade do barro, Atena deu o sopro de vida. Aqui nós temos Prometeu, que roubou o fogo dos deuses, e Atena, que deu o sopro de vida, a alma para o ser humano. Roubou o fogo porque havia dado todos os talentos aos animais, asas, penas, bico, garras, couro, cabeludo, difícil de penetração. E o ser humano, qual é o talento que ia ter? Bom, depois ganhou a sabedoria e também pôde dominar o fogo. E depois Prometeu, coitado, foi castigado por ter roubado o fogo dos deuses, uma ave comendo todos os seus órgãos internos. Eles se restituíam à noite e no outro dia começava novamente toda a tortura por toda a eternidade de Prometeu por ter roubado dos deuses o fogo. Então, esses gregos eram politeístas por terem vários deuses com vários poderes. Depois o próprio Platão vai dizer que não é possível um deus, o poder ser dividido em tantos deuses, tinha que ser só um. Por isso que já começa uma forma de monoteísmo aí com o próprio Platão, quando fala que o poder deve ser só de um demiurgo e não dessa montoeira toda de deuses aí do politeísmo grego. Zeus é o pai dos deuses que exercia autoridade sobre os deuses do Olimpo na antiga região grega. É o deus dos céus, raios, relâmpagos que mantém a ordem e a justiça na mitologia grega. Poseidon assumiu o estatuto do deus supremo do mar, conhecido pelos romanos como Netuno. Possivelmente tem origem etrusca, como Netuns. Também era conhecido como o deus dos terremotos. Aí nós temos esses dois grandes deuses, Zeus e Poseidon. Hades, deus do mundo subterrâneo na mitologia grega, ou Plutão na mitologia romana, filho de Cronos e Reia. Irmão de Zeus, Estes, Deméter, Hera e Poseidon, era casado com Perséfone, Cora para os romanos, que raptou do mundo superior para ter como sua rainha. Nós também, então aqui, claro, era seu tio, Hades, ou Plutão, que raptou a sua sobrinha Perséfone, cuja mãe era Deméter, a deusa da agricultura, e quando ela fica lá com ele no submundo, esta deusa esquece das suas obrigações, aí vem a geada, a neve e mata as plantações. Nós temos aí Hefestos e também temos Dionísio. Além de ter conhecimentos de preparação do vinho, ele possuía o poder de criar
drogas poderosas. Dionísio é considerado também o deus grego da natureza, da fecundidade, da alegria e do teatro. Aqui nós temos Édipo Rei consultando a criatura e desvendando o enigma. Também temos a caixa de Pandora. Outro mito grego é Psique e Eros, onde o amor se apaixona pela alma humana e tem aí um romance muito bonito. Você pode estar pesquisando sobre Eros e Psique aí na internet. Mas qual é a influência desses deuses para a nossa cultura ainda hoje? Claro, os meses começavam em março para os gregos. Março, tempo de ir às guerras, por isso março, que vem da palavra Marte, Ares, deus da guerra. Tempo de ir às guerras, o ano começava em março. Depois abril, flores, Vênus. É Afrodite, por isso que abril é o mês da abertura das flores, bela Afrodite. Maia é uma ninfa, Maio Flora. Juno é Hera, Juno é seu nome romano, Hera é seu nome grego, a deusa do lar, em homenagem a ela este mês. Julho se chamava Quintilis, o quinto mês, claro, começou em março, é o quinto mês, mas Júlio César colocou o seu nome, por isso Júlio, mas se chamava Quintilis. Agosto era o sexto mês, chamado Sextilis, mas Otávio Augusto colocou o seu nome neste mês de agosto. Setembro vem de 7, que para nós é o nono, né? Por que não dá certo? Porque foram acrescentados 2 meses ali na frente. Outubro vem de 8, é o 11º gregoriano do nosso calendário, que se chama gregoriano. Novembro 9 é o 11º gregoriano e dezembro 10, mas é o 12º no nosso calendário gregoriano. Então, porque os romanos é que colocaram Jano, deus dos portões, com a abertura do ano. Então, este mês, Jano. E fevereiro é o mês lunar da deusa da lua, por isso é o mês mais curto. Então, com o acréscimo desses 2 meses ali na frente, dá 12 meses o nosso ano. Depois, claro, tem os nomes aí dos dias, né? A cada dia da semana é dedicado a um desses elementos da natureza, o planeta, o Sol, Lua. O Sol é domingo, Sunday, domingo, Domenica em italiano. A Lua é em homenagem a ela, a segunda-feira, lunes, lunedì, Monday. Marte, a terça-feira é dedicada a Marte, martedì. Mercúrio é a quarta-feira. Júpiter, que é também Zeus, mas é Júpiter para os romanos, Giovedì, quinta-feira. Vênus é o dia de fazer amor, por isso é o dia de Afrodite. Vênus, venerdì em italiano, viernes em espanhol. E Saturno é o sábado, vem de Saturday ou Cronos, que é o deus do tempo, o sábado. Vejam que um bispo lá em Portugal não queria o nome desses demônios nos dias da semana, por isso que ele colocou segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, tirando todos os dias aí, os dias de feira. O primeiro dia é o domingo, dia do sol, porque ele não queria o nome dos deuses na semana, mas cada dia da semana é dedicado a um deus da cultura grega, assim o era. E o nosso calendário agora é o gregoriano, por isso que não bate dezembro, devia ser o 10º, não o 12º. Mas como foram acrescentados esses dois, então agora você sabe por que o nosso calendário não bate algumas coisas. Claro, depois o nome dos planetas. Os planetas estão numa distância muito grande um do outro, não é assim perto como aparece aqui nessa figura, mas isso aqui é para mostrar o nome dos deuses, né? Mercúrio, Vênus, Terra, que é Gaia, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Então aqui um pouquinho o nome dos deuses. Ares é Marte, Ártemis é Diana, Febo é Apolo, Palas Atenas Minerva, Poseidon Netuno, Hera Juno, Zeus Júpiter, Afrodite Vênus e assim por diante.
Então, a mitologia vai falar um pouquinho sobre. Você já deve ter ouvido a história de Ícaro e seu pai Dédalo, que eles constroem lá o labirinto de Creta e depois fogem com asas de cera. E o pai disse para o filho não voar muito perto do sol porque ia derreter as asas. Só que quanto mais para cima, mais frio, não mais calor. É uma contradição na mitologia. Porém, ele caiu, derreteu, né, as ceras e ele caiu, morreu, né, Ícaro, o filho que desobedece o pai. Mas é bem estranha essa história, porque quanto mais para cima, mais frio, não mais calor. Então, há um erro aí na mitologia, certamente não há contradições nos mitos, são formas de contar que ajudaram a entender a realidade. Nós temos aqui Teseu, filho de Egeu e Etra, matou o Minotauro no labirinto de Creta, feito por Dédalo, pai de Ícaro. Perseu matou a Medusa, mãe de Pégasus, filho de Zeus e Dânie. Esse Perseu aí foi lá matar a pobre e castigada Medusa. São semideuses. As principais lendas e mitos gregos. O mito de Eros e Psique, que já falei, Dédalo e Ícaro, Sófocles, Édipo Rei, já conhecemos a história, Afrodite nasceu das espumas do mar, também da mitologia, e a Pandora, que abriu a caixa. Pandora foi a primeira mulher dada de presente, um presente de Zeus. A Perseu deu a primeira mulher e uma caixa. Não era para abrir a caixa, mas ela acabou abrindo e soltando todos os males. Restou no fundo da caixa a esperança. É interessante essa história de Pandora. Aqui nós temos Aquiles lutou em Troia, flecha tirada por Paris, príncipe de Troia. Hércules ou Herax, seus 12 trabalhos, matou a hidra de Lero, um leão de Meneia, filho de Zeus e Alquimera, mortal. Também aí o touro, né? Semideuses heróis da mitologia grega. Platão também usou uma alegoria ou mito para explicar o quanto são tolos os que vivem de fantasias, os que são iludidos pela democracia que acaba elegendo governantes incompetentes, que acabaram matando Sócrates. Esse que sai da caverna das ilusões é Sócrates. Ali havia um fogo, cujas sombras aqui os prisioneiros estão acorrentados, aqui não conseguem sair. E eles acham que as sombras é a realidade. É tipo a televisão de hoje em dia, seria os mitos, as fantasias modernas daquele tempo. Depois nós temos a coruja de Minerva, do qual o filósofo alemão Hegel afirmou que quando as sombras da noite começam a cair, é que levanta voo o pássaro de Minerva. Como a coruja, a filosofia alça voo ao entardecer, ou seja, a reflexão filosófica se apoia na realidade vivida. Só depois que se refletiu, só depois que já fez o ensino fundamental, é que você vai fazer o ensino médio. Significar que a reflexão filosófica é para sábios. Immanuel Kant, filósofo alemão, afirmou que não é possível aprender qualquer filosofia, só é possível aprender a filosofar. O filósofo não é dono da verdade nem detém todo o conhecimento do mundo, ele é apenas uma pessoa que é amiga do saber, disse Pitágoras. Quais seriam as etapas do filosofar? Filosofar é pensar permanente, problematização da realidade numa reflexão radical, rigorosa e de conjunto, como afirmou Demerval Saviani. Duas formas de contar a realidade, ambas válidas. As diferenças entre mito e filosofia. O mito busca explicações através das genealogias, rivalidades e alianças entre as divindades. Não há preocupação com contradições. Existe grande presença de concepções cosmológicas em suas interpretações. A filosofia exige explicações coerentes, lógicas e racionais. Explica a produção natural das coisas através da observação dos elementos naturais e não admite contradições. Então, aí está uma diferença entre mito e filosofia, se bem que uma pode ser continuidade da outra.
Michelangelo usa a força do arquétipo Deus no cérebro humano. A criação de Adão é um afresco pintado por Michelangelo por volta de 1511, que fica no teto da Capela Sistina. A cena representa um episódio do livro do Gênesis, no qual Deus cria o primeiro homem, Adão. Observe Deus, que está desenhado ali a sua capa protetora em forma de cérebro humano. Ou seja, é como Santo Agostinho falou: tarde te busquei, beleza infinita, mas te encontrei em mim mesmo. Então, ou seja, Deus está em nós mesmos. A passagem do mito ao logos. A filosofia nasceu na Grécia no século VII e VIII, promovendo a passagem do saber mítico alegórico ao pensamento racional, logos, razão, palavra, sem rompimento brusco. Já havia de um lado uma lógica no mito e da realidade filosófica com o poder do lendário, a arte técnica. Os mitos possuem a capacidade de sensibilizar estruturas profundas e inconscientes do psíquico humano. Religião e filosofia. A religião é um conjunto de crenças amparadas em um texto, compreendidas como uma revelação de Deus, dogmas, doutrinas. A religião tem ritos que orientam a relação dos humanos com a divindade. As divindades, elas possuem instituições e hierarquias, seus líderes. A religião explica a natureza e o sentido da vida humana, pelo qual há uma revelação e uma interpretação dela. A ideia de tolerância permite a convivência pacífica entre as concepções religiosas opostas. Os filósofos, no entanto, procuram construir explicações lógicas sem logo apelar pela aceitação de explicações metafísicas, dogmatizadas pelos livros tidos como sagrados ou forças sobrenaturais. Nós temos aí Mahatma Gandhi. A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensamos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade sob ângulos diversos. As características do mito. Ainda hoje seguimos criando nossos mitos. Os gregos foram abandonando os mitos com as novas invenções, moeda, escrita alfabética, navegações e calendário. Mas ainda hoje há deuses e deusas, são os nossos artistas, músicos, jogadores. Ainda restam resquícios da mitologia no calendário e também nos dias da semana. A colonização ajudou o desenvolvimento da navegação marítima, impulsionando o comércio, o artesanato e intercâmbio cultural dos gregos com outros povos. Eles começaram a comercializar, a navegar e viram que no Monte Olímpio não tinha nada além de rochas e árvores, não haviam deuses. Eles começaram a ver que os deuses eram beberrões, fanfarrões e que já não estavam dando mais respostas à realidade deles. Aqui nós temos as questões, estão aqui, você pode depois ver nos slides ou pode ver no Classroom, onde estarão todas as questões sobre essas duas aulas sobre mito e filosofia. Terminamos por aqui. Desejo que você esteja acompanhando, fazendo os teus estudos para completar essa disciplina de filosofia no primeiro e segundo bimestre deste semestre.